Olá. A partir do momento em que eu tenho um ideal luminoso na minha vida, o próprio foco luminoso dessa força superior, ao me iluminar, gera uma espécie de sombra correspondente, inevitavelmente. Nessa sombra eu vou encontrar a fotografia dos meus erros passados, dos meus erros presentes, dos meus fracassos, das minhas derrotas, e isso tudo é de uma riqueza espiritual, um valor espiritual imenso, porque aí estão as lições que eu preciso. E quando eu compreendo esse fato básico, eu passo a olhar com muito respeito todos os meus erros e meus fracassos e derrotas, porque eles são uma espécie de tesouro que está na terra. Não é um tesouro que está no céu, mas é um tesouro que está na terra, e eu, sabendo trabalhar com essas riquezas misturadas com as minhas derrotas, sim, aí então eu chego ao tesouro que está nos céus, que é o conjunto de energias celestes da minha alma imortal, da minha alma espiritual. Diante da vida, eu poderia, teoricamente, desenvolver uma ou outra atitude. Uma atitude positiva, em que eu acredito em mim mesmo, vejo a mim mesmo como um vitorioso, dotado das melhores, não só intenções, mas características e qualidades espirituais. Ou posso ver a mim mesmo como um sujeito que tem todo motivo para ser humilde, para lembrar dos seus defeitos, para lembrar que a vida passa e um dia eu vou ter que ser, como encarnação atual, ser julgado pelo que eu fiz entre o nascimento e a morte, e assim sucessivamente. É o caminho da autoafirmação, da autoconfiança, ou o caminho da autonegação, do autoesquecimento, da humildade e da devoção. Poderia escolher uma coisa ou outra, mas seria um erro, porque eu preciso das duas coisas. Eu preciso da autonegação para lidar com o meu eu inferior. E eu preciso da autoafirmação para lidar com o meu eu superior. Eu preciso de humildemente aprender com a derrota e confiantemente amar a vitória e desenvolver a vocação de vitória. Mas quando eu pensar em derrota, tem que ser a derrota do eu inferior, para que o eu superior ganhe força. E quando eu pensar em vitória, eu tenho que pensar na vitória das coisas relativas ao eu superior, para que o eu, coitado, ignorante, continue percebendo que a função dele como eu inferior é apenas ajudar a jornada do eu superior. Não é uma questão tampouco de jogar no lixo o eu inferior, porque ele é da maior importância. Sem ele não haveria uma encarnação, não haveria uma vida. Mas o eu superior, ele é, vamos dizer assim, inseparável do eu inferior e depende do eu inferior numa coisa essencial, que é a relação com o mundo material. O eu inferior não pode ser e não deve ser desprezado. Ele é extremamente importante para cada encarnação. Mas ele vai ser importante na medida em que for suficientemente humilde para saber que ele é apenas um auxiliar e deixar de ser ladrão. Porque o eu inferior tem em si algumas tendências negativas que procuram roubar as virtudes do eu superior para se apresentar como se fosse grande coisa e para ganhar aplauso e para se apresentar como se já fosse espiritual. Então há necessidade de uma constante autovigilância e autoobservação para perceber como funciona a ignorância no eu inferior, como funciona o orgulho, a vaidade, o medo, o apego, a esperança falsa, a confiança ilusória e várias outras coisas no eu inferior.
através do contato constante com o ideal de vida, com o ideal mais elevado de vida que se tenha, com os exemplos dos grandes sábios que já viveram com a humanidade e que ainda nos acompanham num plano sutil, através de uma constante inspiração do meu eu inferior, ele é transmutado. É uma espécie de transfusão de karma, não transfusão de sangue, mas transfusão de karma, em que bom karma vai entrando, vamos dizer assim, no mecanismo de vida que é o eu inferior, e mau karma, o karma da ignorância, vai saindo, porque para cada porção de sabedoria que entra no eu inferior, uma porção de ignorância é obrigada a sair. Então, diante do contraste entre ter autoconfiança e ter autorrenúncia, duas coisas que são igualmente importantes, diante desse contraste, eu consigo fazer uma combinação relativamente harmoniosa, sabendo que a autorrenúncia é no mundo terrestre e a autoconfiança é no mundo celeste.